O benefício dessa aula vai ser aprender o que é a suplementação, quais são os tipos de suplementação e como utilizar essa suplementação de forma estratégica. O desempenho de bovinos na produção de carne ou leite depende basicamente do quanto o animal consome de matéria seca por dia. Já em condições de pastejo, outros fatores que afetam o consumo de matéria seca são aspectos comportamentais do animal no ambiente de pastagem. Nós temos também fatores relacionados ao manejo da pastagem. A suplementação ela pode ser classificada de duas formas, quanto ao efeito e quanto ao tipo de suplementação. Com relação ao efeito, a suplementação pode ser feita de forma substitutiva ou suplementar, como o próprio nome já diz. O efeito substitutivo ele é bastante estratégico na pecuária bovina, porque isso permite ao pecuarista trabalhar com uma variável muito importante, que é a relação volumoso-concentrado. O que é isso? É a proporção de forragem e a proporção de alimentos concentrados que se utiliza na dieta. Por exemplo, se você considerar uma área de 12 hectares, você consegue levar no sistema intensivo de bovinocultura super precoce a pasto 35 animais dentro do prazo de 18 meses, desde as 5 arrobas após o desmame, ou um pouco após, até a terminação com 21 arrobas, considerando um sistema de pastejo irrigado rotacionado, mais suplementação com cana no finalzinho da seca. Se você reduzir a proporção de volumoso na dieta para 50% da matéria seca, você consegue dobrar essa lotação. Na mesma área, você vai conseguir engordar dentro do mesmo período de tempo 70 animais. E o efeito disso sobre a margem é extremamente significativo. Com relação ao efeito suplementar, como o próprio nome já diz, tem a função de complementar as carências do rebanho. Mas na prática, a gente tem percebido que muitas vezes essa suplementação, na verdade, tem permitido ao pecuarista obter melhores desempenhos em termos de produção de leite e de carne, inclusive em épocas que normalmente seriam desfavoráveis, como o período da seca, em que os animais normalmente perderiam peso ou você observaria uma redução na produção de leite. Com relação aos tipos de suplementação, nós temos a suplementação volumosa, nós temos a suplementação concentrada e nós temos a suplementação de minerais e vitaminas. Mas nós podemos ter uma suplementação mista entre cada um desses três tipos iniciais. Então vamos começar com a suplementação volumosa. Quais são os tipos de suplementação que nós podemos fazer? Tradicionalmente nós temos primeiro as forragens conservadas. As silagens de milho, sorgo, nós podemos ensilar capim e nós temos a silagem de cana. E hoje, com o advento dos vagões forrageiros misturadores para dieta total e equipamentos misturadores numa escala menor, e você tem ainda a possibilidade de ensacar a silagem, nós podemos ensilar também a dieta total na devida proporção de volumoso e concentrado. Então isso permite ao pecuarista fazer o planejamento no mínimo um ano antes do que ele vai fazer no ano seguinte. Nós temos também a opção de trabalhar com feno como suplemento volumoso. Existe a possibilidade de você trabalhar durante o período da seca com o uso de pastagens irrigadas de outono e inverno. Isso é uma prática muito interessante, que possibilita ao pecuarista trabalhar com a pecuária de leite ou de corte em regime de pasto o ano inteiro, eliminando totalmente a necessidade de suplementação volumosa, restando apenas suplementar minerais e vitaminas. E finalmente existe a possibilidade de se trabalhar com a integração lavoura-pecuária, que tem permitido você recuperar pastagens degradadas com o uso da produção de grãos. Desse modo, a recuperação de pasto ela é totalmente financiada pela venda dos grãos. E na primeira seca, após a adoção desse sistema, você já consegue ter pastagem formada para passar com o rebanho já na primeira seca do ano. Sendo possível reduzir o tempo de suplementação volumosa, que normalmente são de 6 a 8 meses por ano,
para, no máximo, 2 meses por ano, pegando apenas o finalzinho da seca. Antes de pensar em suplementação volumosa, o pecuarista deve avaliar a possibilidade de adotar a irrigação e, ao mesmo tempo, utilizar pastagens de outono e inverno. Na pecuária bovina é bem conhecido a estacionalidade da produção forrageira, que concentra 80% da produção de pasto na estação das águas e 20% dessa produção ocorre nas estações de outono e inverno, em que as temperaturas são mais baixas e você tem uma redução drástica da chuva. E a irrigação feita durante os períodos de transição permite você prorrogar o pastejo de verão até meados do outono. E por outro lado, também permite você antecipar o pastejo de verão já para o início da primavera, no mês de setembro. Isso porque, além da chuva, nós temos outro fator importante que afeta o efeito da irrigação, que são as temperaturas. A partir do mês de maio, as temperaturas caem drasticamente na região central do Brasil. E desse modo, a irrigação para espécies como braquiária e os pânicos, que são o capim-colonial, capim-mombaça, a irrigação passa a não ter efeito. Por outro lado, a partir do mês de agosto, a gente observa temperatura subindo. Se você irrigar essas pastagens de braquiária e dos pânicos a partir de agosto, em setembro você já tem pasto disponível. Assim, você terminando o pastejo de verão, você leva os animais para as pastagens de outono e inverno. E com a irrigação a partir de agosto, você leva novamente esses animais para as pastagens de braquiária ou de pânicos. Dessa forma, se você tiver que suplementar conforme o ano, isso vai se restringir a no máximo 2 meses de suplementação volumosa, e quando muitas vezes esse sistema permite você eliminar totalmente a necessidade de suplementação volumosa. Outra técnica interessante que não é nova, na verdade já é uma técnica milenar, mas ao longo do tempo, devido à prática da monocultura, essa técnica acabou sendo deixada de lado, que é a integração lavoura-pecuária. Mas, a partir do fim da década de 90 e início dos anos 2000, agricultores do estado de Goiás passaram a usar a agricultura para recuperar pastagens degradadas. E esse sistema ficou conhecido inicialmente como o sistema Santa Fé, e depois ele evoluiu para diversas modalidades, passando a ser chamado de Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que basicamente é você utilizar a agricultura para recuperar pastagens degradadas, ao mesmo tempo em que você passa a ter a produção de madeira. E ao final da colheita dos grãos, você tem a pastagem totalmente recuperada, proporcionando forragem disponível para os animais já no primeiro período seco do ano. Essa técnica da integração lavoura-pecuária é muito interessante, porque permite tanto para a pecuária agregar valor para a agricultura, quanto a agricultura gerar benefício para a pecuária. Por um lado, o agricultor que passa a praticar também a pecuária, ele consegue aumentar no mínimo de 4 a 5 vezes a margem que ele tem por hectare comparado ao monocultivo, a produção exclusiva de grãos. Por outro lado, o pecuarista, para conseguir se viabilizar no negócio, ele obrigatoriamente tem a necessidade de se tornar um bom agricultor, porque é justamente a prática da agricultura que vai tornar a atividade dele mais econômica, porque ele passa a ter a própria produção de grãos, e isso reduz drasticamente os custos de alimentação do rebanho. Além de reduzir esses custos, o pecuarista ele passa a ter uma fonte extra de renda, que na integração lavoura-pecuária-floresta são os grãos e a produção de madeira. Outra estratégia possível de produção de volumosos é o cultivo de forrageiras de outono e inverno. Outra técnica que pode ser utilizada como estratégia para a produção de volumosos é a técnica do diferimento de pastos, também conhecida como a produção do feno em pé. Outra técnica associada ao diferimento de pastos é o uso das misturas múltiplas, que é o famoso sal proteinado. A pastagem diferida permite você oferecer para o rebanho uma fonte excelente de fibra e energia, mas vai faltar a proteína.
e vão faltar os minerais e vitaminas. A proteína vai ser suplementada pela ureia pecuária e você tem ao mesmo tempo a suplementação do sal branco, dos minerais e vitaminas. Quais são os alimentos concentrados que são utilizados para suplementar o rebanho? Principalmente nas chamadas misturas múltiplas, em associação com o sal branco, os minerais e as vitaminas. Nós podemos ter os concentrados proteicos. Quais são eles? O farelo de soja, que tem 46% de proteína bruta, é a fonte que tem o melhor perfil de aminoácidos quando comparados à proteína microbiana. Com relação aos concentrados energéticos, nós temos o milho, o sorgo, aveia, trigo, centeio, triticale, e nós temos outras opções de resíduos da agroindústria, que tem características intermediárias entre volumoso e concentrado, como por exemplo a casquinha de soja peletizada. E dentre as fontes de fibra que nós devemos utilizar para poder empregar a ureia pecuária estão as silagens, os capins fornecido fresco, as palhadas, bagaço de cana e o melaço da cana-de-açúcar, dentre outras alternativas. O cloreto de sódio ou sal comum branco é a principal fonte mineral utilizada na confecção das misturas múltiplas. A suplementação de minerais é fundamental nas nossas condições, porque as forrageiras que nós temos, elas têm um teor muito variável com relação ao nível de minerais e vitaminas na sua composição química. Então vamos falar agora de outra técnica muito interessante, que é o uso das chamadas misturas múltiplas, também conhecida como sal proteinado. Essa mistura múltipla pode ser utilizada em associação com outras técnicas, com o uso das silagens, com o uso do diferimento de pastagens, com o uso de palhadas, o bagaço de cana, melaço de cana. Basicamente, a composição de uma mistura múltipla é feita por uma fonte concentrada, proteico-energética, o sal branco, uma fonte de minerais e vitaminas e a ureia pecuária, que pode ser adicionada de 5 a 10% da composição total da mistura múltipla.